Bem, como será que a Covid-19 está mudando as práticas na segurança do paciente em ambientes hospitalares, hein? A gente conversa com o Fernando Paragó, que é diretor corporativo médico da ProSaúde e especialista em qualidade e segurança do paciente pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Boa tarde, Fernando. Obrigada pelo seu tempo conversando com a gente e seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde aos seus ouvintes. Eu é que agradeço, é um prazer poder estar aqui. Obrigada. Quais as principais adaptações sendo feitas nesse momento nos hospitais para que os pacientes possam ser tratados em segurança? Pois sem dúvida nenhuma, a sociedade como um todo tem sofrido um impacto gigantesco dessa pandemia. E com certeza a gente vai sair disso, mas vai sair disso diferente. E com a segurança do paciente isso não é diferente. Algumas coisas têm sido trazidas por essa pandemia. Se os profissionais de saúde, os gestores de sistema de saúde, de unidades de saúde, não colocavam a segurança do paciente como primeiro tópico da ordem do dia, a partir de agora vão precisar colocar. Notadamente pelo seguinte, esses pacientes vítimas do Covid são pacientes que precisam de intensa atenção por parte dos profissionais médicos. Então, a comunicação, que é algo fundamental para a segurança, precisa estar muito bem alinhada. As passagens de plantão entre as equipes, né, as informações pertinentes sobre a evolução do caso, são pacientes que agravam de forma rápida e exigem a transferência para a unidade de terapia intensiva. Então, essas informações precisam estar os fluxos dessas informações precisam estar muito bem documentadas para garantir a segurança do paciente. Certamente. Um outro aspecto é quanto à infecção, a transmissão da infecção. Sim. Então, a passagem da infecção de um paciente para o outro, vocês têm a oportunidade de ver aí as medidas para se conter a infecção, né? As medidas de proteção, de precaução são intensificadas e agora ganham uma dimensão que é a contaminação do próprio profissional de saúde, né? Que contrair a doença e, eventualmente, até ficar grave com isso. Então, é outro foco extremamente importante. Outra coisa também que tem mudado bastante é a questão das lesões de pele que esses pacientes apresentam, por estarem muito tempo acamados, e as medidas para prevenção dessa infecção, dessa lesão, precisam ser aperfeiçoadas, e nós, profissionais de saúde também, por usarmos por longos tempos os chamados equipamentos de proteção individual, EPIs, também começamos a apresentar essas lesões no nariz, atrás da orelha, às vezes na cabeça para as máscaras chamadas face shield. A gente tem visto mesmo na internet, inclusive, algumas fotos sendo postadas de médicos bastante machucados no rosto, né, devido ao uso constante dessa máscara, né, e a preocupação também em deixá-la bem firme. O Vitor Brown tem uma pergunta para o senhor também, Fernando Brown? Doutor, e em meio a isso tudo cresce uma outra preocupação que é com relação à automedicação, ou seja, as pessoas que estão evitando procurar os hospitais com medo do coronavírus e aí acabam se automedicando, porque, como o senhor mesmo estava explicando, há esse risco, né, da transmissão de paciente para paciente, e aí muita gente receosa com isso tem evitado procurar os hospitais em caso de outros problemas de saúde, não só os respiratórios, não só tosse, coriza, enfim, a febre, que são sintomas do coronavírus. Essas pessoas estão fugindo dos hospitais. Para elas, o que dizer, doutor? A recomendação é essa mesmo, que fiquem em casa, que tentem se recuperar de outra maneira, ou não? Elas têm segurança, isso está garantido, elas podem procurar os hospitais sem preocupação? Não, muito pertinente a sua pergunta, Vitor, obrigado. A medicação, né, a questão da medicação é outro tópico importantíssimo da segurança do paciente. A automedicação é algo que pode promover acidentes e incidentes com relação à saúde de todos nós. Então, nessa situação, a orientação, como você perfeitamente colocou, não há necessidade de ir aos hospitais e pronto-socorros, porque nesses locais provavelmente vão haver aglomerações e vão haver muitos pacientes que estarão com sintomas. E se você não tiver pego a doença, a Covid-19, você tem chance maior de pegar. Então, a orientação é exatamente essa. Sim, como febre, tosse, que perduram por 2, 3 dias, outros sintomas importantes, como falta de ar, náuseas, vômitos, a orientação é ficar em casa, manter o isolamento
e a medicação adequada para esse tipo de condição são sintomáticos simples. É a dipirona, é o paracetamol, né, que pode ser tomado com segurança em casa, caso não se tenha nenhum tipo de alergia, e não há necessidade de procurar o hospital. Nenhuma outra medicação deve ser tomada sem a orientação médica. E, doutora, a gente tem visto que os hospitais têm dividido bem os setores, né? O setor de quem está doente com suspeita de Covid-19, com gripe em geral, vai para um canto, e quem está com sintomas outros em geral, para outro local de atendimento. Como fica, então, os médicos, né? Os médicos que são destinados a atender esse setor da Covid-19, que no momento é o mais perigoso para todos e especialmente para eles. Eles devem revezar esse turno, ou os médicos que começaram o atendimento a esses pacientes devem seguir só nesse setor? Seria mais seguro que eles ficassem só nesse setor, ou revezar com os médicos ficando um pouco na ala da Covid e nas outras também? Obviamente que cada unidade vai entender um pouco as suas necessidades e estabelecer seus fluxos. Mas como regra geral, o que a gente pode dizer, Adriana, é que é interessante que esses profissionais permaneçam no atendimento das vítimas de Covid. Porque fazendo assim um coorte, quer dizer, todos aqueles pacientes suspeitos na mesma direção, no mesmo fluxo, você pode otimizar o uso de equipamentos, alguns equipamentos individuais, né? Você pode garantir que esse profissional permaneça o tempo inteiro do seu atendimento com os equipamentos necessários, né? Isso traz segurança para ele e também traz segurança para o paciente, porque quando o médico tem um contato com o paciente dele, potencialmente esse médico pode se contaminar. E se ele vai mudar para outra área do hospital, em que há pacientes idosos, debilitados e que não tiveram contato com o vírus, ele aumenta a chance de carrear essa infecção para o outro lado, vamos dizer, o outro fluxo do hospital. Então, a gente orienta que médicos que tiveram contato com pacientes com Covid-19, pelo menos dentro do mesmo plantão, não atendam pacientes, em especial imunossuprimidos, pacientes idosos, que possam ser colocados em risco com essa mudança de posição do profissional. Momento delicado, hein? Obrigada. A gente conversou com o Dr. Fernando Paragó, diretor médico corporativo da ProSaúde. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigada pelos esclarecimentos e alertas aos profissionais de saúde que estão no alvo nesse momento da pandemia, que é uma grande surpresa para todos nós. Eu é que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Informação e transparência é o melhor remédio nesse momento. Obrigado. Muito obrigada também. Boa quinta-feira.